dá para virar esse jogo na outra quinta-feira lá dentro da Neoquímica Arena? Até dá. Mas para isso, tem 5 pontos que eu acho que o Abel precisa prestar atenção e mudar se quiser chegar nesse resultado. Fala galera, beleza? Bom, eu quero passar nesse vídeo por 5 pontos, como eu disse, que o Abel precisa repensar, mudar ou prestar atenção para poder chegar num resultado positivo na próxima quinta-feira lá dentro da Neoquímica Arena, né? Mas antes disso eu quero pedir para você deixar o like, porque como você sabe, é muito importante para a divulgação e para o alcance do conteúdo. É rapidinho para você, não custa nada e significa demais para mim, me ajuda muito, tá? Então deixa o like aí, tá bom? Agora vamos lá, bora para esse vídeo, que eu quero que esse vídeo seja bem rápido para que você possa acompanhar ele todo. Primeiro ponto é o encaixe de marcação ou a marcação individual. Eu acho que o Abel precisa muito repensar nessa ideia, nesse conceito que ele tem de marcação individual. E por quê? Porque quando o seu jogador está preocupado em fazer a marcação individual, em fazer esse encaixe, ele acompanha o jogador que ele tem que marcar pelo campo inteiro. E quando o adversário entende que ele está sendo marcado de maneira individual, ele começa a fazer movimentações totalmente diferentes das que eles costumam fazer normalmente e começam a bagunçar o seu time criando espaços. Ou seja, muitas vezes a gente via o Piquerez acompanhando o Romero lá no lado direito, deixando um buraco aqui no lado esquerdo. Ou então vice-versa, a gente viu o Mike acompanhando, por exemplo, o Memphis aqui no lado esquerdo, vindo marcar o Memphis totalmente fora de posição, deixando um buraco lá que era aproveitado, por exemplo, pelo Martinez, daquele lado direito do Palmeiras. Então, quando você marca individualmente, quando você tenta fazer esse encaixe, você gera confusão no teu jogador, porque o teu jogador não sabe se acompanha o adversário ou se guarda a posição, e você gera uma facilidade no seu adversário, uma facilidade pro seu adversário, arrumar espaços no seu campo, arrumar espaços no seu time, porque basta uma movimentação diferente dos jogadores e o espaço está ali feito porque existe essa marcação individual, existe essa perseguição individual, esse encaixe de marcação. Então o Abel precisa repensar isso se quiser chegar numa virada lá dentro da Neoquímica Arena. Segundo ponto, a pressão alta. A pressão alta, de fato, ela é muito importante. O Palmeiras recuperou boas bolas assim com a pressão alta. Conseguiu também recuperar bolas de um jogo contra o São Paulo, que levou até, por exemplo, o pênalti sofrido pelo Vitor Roque, através dessa pressão alta. Então ela é importante para você recuperar a bola no ataque. Porém, ela precisa ser feita de maneira organizada e em momentos específicos do jogo. Não dá para você fazer essa pressão alta a todo momento, porque fica muito previsível. E outra, muitas vezes acontece o quê? O time todo não acompanha o pensamento de pressão alta. Muitas vezes nesse jogo contra o Corinthians, eu vi o Veiga e o Vitor Roque fazerem a pressão alta, mas o meio de campo não subia a linha de marcação e não acompanhar, o que gerava um buraco gigantesco entre a primeira linha de pressão de Veiga e Vitor Roque e a linha de meio campo. Buraco esse que o Ranieri aproveitou, o Carrillo aproveitou, o Memphis aproveitou, todo mundo aproveitou esse buraco no meio de campo do Palmeiras nessa pressão alta para poder criar a jogada do Corinthians, para poder trabalhar essa bola. Então a pressão alta tem que ser muito bem treinada e organizada, não pode ser feito de qualquer maneira e os jogadores precisam se comunicar lá dentro de campo para entender quando fazer essa pressão alta. É outro ponto que precisa de observação. Terceiro ponto, que eu acho que para mim é o crucial, povoar o meio de campo. O Palmeiras precisa sim começar a pensar em jogar pelo meio de campo. O melhor jogo, na minha opinião, ou pelo menos os melhores minutos que o Palmeiras teve de futebol durante esse Campeonato Paulista, foi na fase de grupos contra esse próprio Corinthians dentro do Allianz Parque, no qual o Palmeiras veio com aquela formação de 3 zagueiros, sem centroavante, na ocasião tinha o Maurício, mas que teve mais jogadores por dentro, mais jogadas pelo meio de campo, um meio de campo muito mais povoado, consequentemente abrindo opção até para os seus alas avançarem. A gente teve na ocasião, por exemplo, o Facundo e o Estevão fechando para o meio, junto com os jogadores de meio campo, Veiga e Richard Rios, e gerando superioridade numérica ali e oportunidade até de que seus alas avançassem. Então o Abel precisa sim prestar atenção no jogo pelo meio de campo. Não dá para deixar o meio de campo esburacado, o meio de campo sem preenchimento de jogadores, tanto para construção quanto para marcação. Então, se quiser chegar na virada, precisa pensar nesse jogo pelo meio de campo.
Quarto ponto, aproximação, jogo por tabela. Não dá só para defender de bola longa. Não dá para você, num jogo que você tem um Vitor Roque, que é um baita de um atacante, que é um baita de um jogador inteligente, de bom passe, forte, que sabe fazer a parede, que sabe segurar essa bola. Não dá para esse cara pegar na bola apenas com 60 minutos de partida. Ele pegou na bola no começo do jogo, numa jogada individual pela esquerda, e depois foi pegar com 60 a 65 minutos de partida na bola de novo. Você precisa aproximar alguém desse cara, você precisa jogar com mais tabelas, precisa trabalhar essa bola. Não dá para o Facundo ter duas oportunidades de jogo, só no jogo. Uma que foi um cruzamento que gerou escanteio e outra que ele deu um drible que ele sopra uma falta. Ele precisa receber mais essa bola com mais aproximação para uma tabela, para uma jogada, para colocar o imprevisível dentro de campo, para você gerar essa situação em que o imprevisível, em que a habilidade dos seus jogadores, a capacidade técnica dos seus jogadores vai gerar um imprevisível para a equipe adversária. Então precisa ter aproximação junto com movimentação. Não dá para depender apenas da bola cruzada na área, da bola longa ou pelo jogo armado pelos seus zagueiros. Você precisa ter essa aproximação também com os homens de frente e homens do meio campo. O que leva a gente a pensar que não dá para você simplesmente empurrar os seus jogadores lá para frente e deixar os seus zagueiros armando o jogo aqui atrás. Você gera um buraco, um bloco no meio de campo gigantesco, um espaçamento no qual você não consegue fazer essa bola chegar lá na frente. Ou seja, você coloca muito jogador no ataque, gera até superioridade numérica muitas vezes no setor de ataque, mas você não tem quem leve essa bola, você não tem homens no meio do campo na construção do jogo. Então, jogo por aproximação, mais tabelas é necessário se quiser furar uma marcação, se quiser chegar ao gol do adversário. E aí a gente chega no quinto item, que é a concentração e a garra dos jogadores. Não podem acontecer erros que aconteceram na partida de ontem, como por exemplo do Richard Rios. Não pode se desconcentrar, não pode acontecer erro de marcação, como por exemplo do Mikael, que deixou o Yuri Alberto levar a bola para a direita para poder bater no gol. Tudo bem, o Mikael é um zagueiro canhoto. O Luxemburgo explicou isso na análise que ele fez. Um zagueiro canhoto acaba dando o lado esquerdo porque é o lado da perna boa. Talvez se fosse o Murilo ali, não aconteceria aquele lance do Yuri Alberto, porque ele ia dar o lado de fora para o Yuri. Mas tudo isso começa por uma falta de concentração do Richard Rios e começa antes do Richard Rios com uma falta de concentração do Estevão. Precisa ter mais jogo coletivo. O Estevão é um baita craque, não dá para criticar esse moleque, ele carrega muitas vezes o time nas costas. É a única opção de habilidade, de técnica que a gente tem, de quebrador de linhas, mas o Palmeiras precisa ter jogo coletivo. Os atletas precisam ser inteligentes para saber quando devem passar essa bola ou quando devem tentar o drible, né? Então a concentração e a garra, a fibra, o sangue tem que estar presente, porque senão não vão vencer o Corinthians. Ontem os caras do Corinthians estavam com essa garra, estavam com essa fibra de correr um pelos outros, né? Além de terem ficado muito tranquilos na partida. E como um sexto ponto aqui, bônus, que eu penso, é a respeito do Abel Ferreira. O Abel Ferreira precisa começar a tentar fazer o diferente, Abel. Você precisa tentar, dentro de uma partida, surpreender o teu adversário nas substituições. Você tem um Felipe Anderson, não dá mais para colocar o Felipe Anderson no lado esquerdo. Quando você põe o Felipe Anderson no lado esquerdo e tira o Facundo, você mata aquele lado esquerdo, porque o Felipe Anderson tá sem confiança, tá muito devagar mesmo, e ele não tem característica de ponta. Então talvez fosse melhor você colocar um Felipe Anderson no meio. O Veiga não tá bem? Tira o Veiga e põe o Felipe Anderson. Pô, o Rios não tá bem? Tira o Rios e põe o Alan que você tem no banco. Você precisa começar a fazer substituições, penso eu, que gerem um imprevisível, que façam algo que o seu adversário não esteja esperando. Colocar lateral no lugar de lateral, volante no lugar de volante e entupir de atacantes o seu time, o seu adversário já espera e facilita muito para ele na hora de defender. Então esse bônus é em cima das costas do Abel. Na verdade, todo o conjunto é em cima do trabalho do Abel, penso eu, porque agora ele tem qualidade. Então, finalizando, dá pra gente virar esse jogo, mas tem pelo menos 5 pontos aí que eu enxergo que precisam mudar junto com o Abel, trabalhando melhor esse time e também fazendo o imponderável, fazendo o imprevisível, colocando aquilo que o seu adversário não espera. Comenta, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você enxerga algum ponto que eu não coloquei, se você concorda com esses pontos que eu coloquei. E é isso, seguimos, né? Vamos tentar refrescar a cabeça durante essa semana aí. A gente sempre acredita, eu acho que é possível, mas é difícil, é bastante difícil. Agora,
capacidade e qualidade no time para virar esse jogo, a gente tem. Um abraço, até a próxima, valeu!